Olá, está no ar o programa Nosso Tempo. Uma excelente noite para você que acompanha essa programação. Através desse programa, nós vamos mostrar para você que existe sim solução para os seus problemas e para a sua vida. Como aconteceu com essa mãe. Você vai acompanhar agora a história da Dona Maria. Dona Maria passou uma luta árdua com seu filho adolescente, fase de crescimento. Talvez você vai se identificar muito com essa história e com o relato dela. O que ela fez para mudar, para conseguir ajudar o seu filho e para conseguir mudar a situação. O programa de hoje é feito para você que está sofrendo e precisa de ajuda. No final desse programa estaremos realizando uma oração toda especial em seu favor. Estamos na semana, na caminhada rumo ao Monte Sião. E essa caminhada é para que você venha alcançar a sua vitória. Acompanhe o testemunho da Maria e do Lucas e já voltamos. Você sabe o que o seu filho está vendo na internet? A verdade é que muitos pais não fazem ideia do que realmente consomem quando estão diante de uma tela. Minha mãe, ela perdeu 2 filhos no mesmo ano, ambos em decorrência de problemas com amizades. O meu sofrimento, ele começou quando eu perdi meu primeiro filho. Ele andava com amigos, mal companhia, e foi assassinado. E aí, com 10 meses, certinho, veio a morte do segundo meu filho, que foi para a praia com amigos e lá morreu afogado. E o Lucas, eu queria proteger ele de uma tal maneira que eu achava que eu estava fazendo o melhor para ele. Só que eu estava isolando ele de tudo e de todos. Ela começou a me super proteger. Eu fui aquele que a minha mãe colocou numa bolha, que a minha mãe mais zelou e que a minha mãe buscava me afastar desse mundo. Ela não queria que eu tivesse o mesmo destino que os meus irmãos. Ela sempre buscou cuidar de mim com todo zelo e com todo carinho, né? Ela trabalhava de domingo a domingo, de uma maneira muitas das vezes estressante, onde ela não tinha tempo. Por causa disso, eu comecei a ter que ficar sozinho. Eu não deixava Lucas com amizade nenhuma. Aí comprei um celular para ele, para eu poder trabalhar tranquila. Eu falava: Lucas, tomou banho? Você vai para a escola, a sua comida está pronta, quando você for, você me avisa. E aí foi isso, para isso que eu dei o celular para ele. Ele falou: mãe, compra um computador para mim, porque eu estava fazendo um cursinho, né? Eu comprei o computador e tudo que o Lucas pedia, eu estava ali. Só que foi um caminho que, assim, eu acabei me afundando muito. A verdade é que eu queria me conectar, né? Eu queria, de alguma maneira, ter amigos. De alguma maneira, colocar para fora aquilo que eu estava guardando, né? Eu não conseguia conversar com ninguém. Então, em busca disso, eu comecei no mundo dos animes. No começo, eu não tinha muito acesso, não entendia direito. Então, eu comecei com os animes muitas vezes violentos, que envolviam toda a temática de terror. No começo foi um episódio, mas depois eu comecei a assistir 2, 3, 4, 5 episódios por dia. E meus dias eram esses. Era simplesmente maratonando animes. Eu passava horas em jogos, então não apenas isso. Em dado momento eu comecei a me envolver em comunidades de enigmas, comunidades que abordavam temáticas de creepypastas. E essa era a minha vida. Chegou um momento onde eu não vivia mais a vida real, mas eu sentia a emoção dos personagens. Eu vivia à base de jogos, eu vivia à base dos animes, tudo que ejetasse emoção dentro de mim. E depois eu fui afunilando e me aprofundando. Eu cheguei nos animes com temáticas ainda mais sexualizadas, que já é uma vertente da pornografia no mundo dos animes, até que eu de fato cheguei na pornografia. E com 11 anos de idade, eu me deparei com um adolescente viciado em animes, viciado em pornografia, alguém que não saía mais do quarto e alguém cuja vida era dentro de um cômodo
com vários pratos ao redor da cama, vários copos sujos. Na verdade, como eu não, assim, era uns desenhos do japonesinho, então eu não estava nem entendendo. Para mim, eu achava que ele estava lendo uma coisa assim, para se divertir, sabe? Eu não pensei que ia chegar a esse ponto. O que parecia entretenimento escondia um caminho perigoso. Aos poucos, ele foi sendo exposto e atraído por conteúdos extremos, influenciando a sua forma de pensar. Eu comecei a entrar em comunidades, em determinadas plataformas. Por exemplo, eu acompanhava muitos influenciadores da área da reflexão e da área da opinião. Então, sempre alguém que estava sempre por dentro de tudo que é informação da internet. Qual o lado obscuro que os pais não fazem ideia de que as crianças, adolescentes e jovens vivem hoje? É uma verdadeira sociedade dentro dessas comunidades. De uma coisa eu tenho certeza, se hoje eu não estivesse aqui, certamente ou eu estaria morto ou eu estaria numa fundação casa. Porque é justamente no mundo virtual onde a gente aprende a planejar. Foram justamente nessas comunidades onde eu conheci muita gente. Gente que, desde pessoas com diversas ideologias, né? Muitas das quais defendiam a violência, né? Então, começa todo um tipo de corrupção dentro da mente. Você tem a oportunidade de falar aquilo que você não pode falar para os seus pais, que você não pode falar, às vezes, para os seus professores ou para pessoas à sua volta. E naquele momento tudo isso é muito atiçado. E dentro de mim só ia crescendo uma raiva. Aí foi que eu falei, isso não é normal, não é mais estudo não, entendeu? Aí foi que aquilo começou no meu juízo, disse, não, então, alguma coisa está acontecendo com o Lucas. Quando a minha mãe, ela fala, Lucas, vai tomar um sol, né? Ela fez com que eu pegasse uma cadeira, fosse pro quintal e ficasse ali parado por no mínimo 5 minutos durante, assim, todo dia, né? Quando ela fez isso, eu começava a ter abstinência. Eu não conseguia ficar longe das telas. E se eu estava sem o meu celular, eu começava a entrar em pânico, em total desespero, porque começou a se tornar uma necessidade para mim. Até que um dia eu falei, Lucas, foi um sábado, eu quero fazer uma faxina no teu quarto, uma limpeza. Ele falou, não mãe, não é para fazer limpeza no meu quarto tá limpo. E foi aí que eu falei, não, eu vou fazer sim. Aí eu empurrei a porta, o quarto dele estava um cemitério. Que eu puxei a cama, afastei a cama para limpar, estava um formigueiro de todo o tamanho debaixo da cama. Eu fui perdendo totalmente a minha identidade. Eu estava tentando preencher aquela dor dentro de mim. Dor que só existia ali, porque eu já não sentia mais, de certa forma, dor física. Eu dentro de um quarto, apodrecendo, fedendo, eu não conseguia mais nem sequer sentir o cheiro à minha volta. Eu cheguei ao cúmulo de passar 30 dias sem tomar banho, 1 mês sem tomar banho. Eu cheguei ao ponto de passar 3 meses sem cortar o cabelo, porque para mim nada mais fazia sentido. Eu não tinha mais motivos para estar vivo. O fato de Lucas ter crescido nos caminhos da fé e de sua mãe o ter isolado do mundo não o impediu de ser atingido pela depressão. O que fez ela tomar uma decisão. Eu sabia tudo da Bíblia, o que me perguntasse eu dominava, conhecia as tias da IBI e tudo. Só que aquele não era o meu mundo, né? Eu chegava na igreja e eu já estava ali pensando em que eu ia fazer quando eu chegasse em casa, totalmente desconecto daquele ambiente. Aí foi que eu me ajoelhei e fiz uma oração a Deus, eu disse, Deus, eu não vou aceitar isso. Eu queria uma mudança do meu filho, porque eu não estava sabendo. Eu falei, Deus, me dá sabedoria, que eu dei tudo o que ele queria e não dei tudo o que ele precisava. Eu estou querendo fazer o melhor para meu filho, mas eu não estou fazendo. Foi quando eu reconheci que eu precisava ir para o altar. E aí eu me lancei, fiz um voto. Eu entreguei a Deus o meu medo. Entreguei a Deus a minha confiança. Né? Entreguei o meu filho nas mãos de Deus. E foi que entrou aquela alegria dentro de mim. Aquela certeza. E foi quando eu cheguei, bati na porta
E ele falou, o que é, mãe? Quer falar o que comigo? Depois de muita insistência da minha mãe, depois de ela ficar muito em cima de mim, eu fui com ela. E eu me lembro que, assim, acabou aquela reunião e eu tinha ficado sozinho. E o que mais me marcou foi que um obreiro do FTU, um dos conselheiros, ele foi conversar comigo. Não ironicamente, aquele obreiro começou a conversar comigo sobre tudo que eu gostava. Ele me trouxe para perto. Eu que me senti excluído do mundo, pela primeira vez eu estava sendo incluído em algum lugar. E eu comecei a querer ir para o FTU. Eu comecei a ter esse desejo. E de pouco em pouco, toda aquela fissura, todo aquele desejo que eu tinha de estar nas telas, foi passando e sumindo, né? Mas o vício na pornografia continuava. Foi quando eu tomei a decisão de me entregar para o Senhor Jesus de fato e de verdade. Eu comecei a me libertar, eu comecei a participar do encontro com os adolescentes e eu comecei a me limpar de tudo isso. Eu comecei a sofrer uma higienização na minha mente. Aí eu vi que meu filho começou a mudar, dia após dia estava mudando. Foi quando eu tomei a melhor decisão da minha vida. Eu decidi que eu estaria disposto a abrir mão de qualquer coisa para receber o Espírito Santo. Porque eu entendi que eu era vazio. Foi quando chegou a fogueira santa do Val de Jaboque, a fogueira santa da troca de espírito. E eu comecei a colocar Deus como propósito da minha vida. No dia que eu subi no altar, eu entreguei tudo. Eu deixei o Lucas que via pornografia, o Lucas que era viciado em animes, em jogos, o Lucas tímido, o Lucas depressivo, o Lucas ansioso. Eu deixei toda aquela coleção, né? Eu deixei tudo aquilo que eu era. Mas mesmo eu me entregando, mesmo eu me derramando, eu correndo atrás, eu não recebi o Espírito Santo. Foi quando eu fiz uma oração. Senhor Jesus, por favor, me mostra o que está faltando que eu entregue ou o que está faltando eu ser para receber o Teu Espírito. Foi quando, naquele exato momento, eu recebi uma notificação. E era um vídeo do Bispo Renato falando, né, que a idolatria não era sobre você ter uma imagem na parede, mas que a idolatria, na verdade, era você amar algo acima de Deus. A idolatria, ela não começa no altar de um ídolo, começa no coração da pessoa. Você pode até amar a Deus, você pode frequentar a igreja e mesmo assim ser controlado por algo que não é Deus. Honestamente, eu fechei aquele vídeo, eu falei com Deus, meu Deus, eu não estou entendendo. Foi quando eu olhei pro celular e eu vi que até o wallpaper do meu celular era do personagem que eu mais amava. Porque eu vi que eu idolatrava os animes e eu entendi o que me faltava, que era justamente entregar o meu amor por aquilo. Foi quando eu tomei essa decisão de abandonar. E foi ali, orando para ir dormir, que eu comecei a conversar com Deus. E ali eu me derramei. E eu me entreguei até a última gota. E dali eu tinha certeza de uma coisa. Ou Deus descia na terra ou eu subia para o céu, mas dali eu não ia sair sem o Espírito Santo, porque eu não aceitava mais aquilo. Eu fui sincero com Deus. Sinceramente, Senhor Jesus, eu não sei viver sem o Senhor. Eu estou cansado, Senhor Jesus, de simplesmente estar aqui. Eu quero conhecer o Senhor. Eu busquei a minha vida toda sentir algo, mas quando eu recebi o Espírito Santo, eu não senti nada. Eu simplesmente tinha certeza. Eu simplesmente tinha paz. E naquele momento eu tinha sido completo, mas de uma maneira que eu nunca imaginei. O Lucas tímido, que não falava nada, hoje eu falo até pelos cotovelos. Hoje eu não estou mais no FTU, eu fui graduado, hoje estou na FJU. E hoje eu busco ajudar outras pessoas da mesma maneira como eu fui ajudado. A importância do Espírito Santo é tudo na vida do Lucas. Foi uma mudança radical na vida dele. Mudou tudo. O que eu mais quero te falar é que eu realmente te amo. Eu agradeço demais a senhora. A verdade é que se naquele momento que a senhora viu a minha situação, se a senhora não tivesse corrido atrás, talvez hoje eu já não estaria aqui. A senhora se deixou ser usada por Deus. Porque mesmo diante dos problemas, das diversidades, mas a senhora fala isso-me aqui para Deus. E é isso que eu mais admiro na senhora. Ai, amém. Viu que forte? Que bacana. Porque, a princípio, você, pai, quando vê o seu filho interagindo ali com o celular, interagindo ali com as redes sociais, com
as séries, animes, enfim, você tem aquilo como normal. Mas você não sabe o que está se passando na mente, no interior daquela pessoa. No caso do Lucas, ele estava já estimulando dentro dele um vício. Ele já estava ficando dependente daquilo, ao ponto de se envolver na pornografia. Mas graças a Deus, essa história teve um final feliz, porque ela foi para o altar. Você também pode ir para o altar. Você também pode tomar essa decisão de falar: chega, basta. Faça isso em prol do seu casamento. Faça isso em favor da sua casa também, da sua família. Se você me acompanha de um hospital aí, de um leito, você não sintonizou nesse programa em vão. Deus está tocando nesse momento na sua vida. Esse programa é para você que me acompanha aí da sua cama. Você está com depressão, não consegue mais se levantar, não tem forças, não tem ânimo. Aquela vontade que você tinha para fazer algo foi embora. Os amigos já não ligam mais. Aquelas pessoas que te chamavam para sair, te convidavam para a festa, já não te visitam. Até mesmo te bloquearam, já não respondem às suas mensagens no WhatsApp. Não é verdade? Mas saiba que Deus, Ele te ouve e responde. Deus, Ele está sempre de braços abertos e com as mãos estendidas para te ajudar. Nós vamos acompanhar agora um intervalo que fala sobre essa caminhada da fé e uma mensagem juntamente com a Josi Bócoli, direto de Israel. Shalom! E chegamos então nas escadarias do templo. Aqui onde eu estou pisando e todas essas próximas pedras abaixo da escadaria do templo são originais. Aqui nós temos a parte nova, aqui em cima a parte nova, mas toda essa parte aqui são as pedras originais. E está escrito no livro de Joel: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Na tradução antiga, em Israel, o povo, quando tinha uma morte, quando tinha uma desgraça, o povo rasgava as suas vestes como uma demonstração de dor. Também havia o rasgar as vestes diante de Deus como uma demonstração de dor, de humilhação diante de Deus. Eu estou me rasgando, eu estou me entregando diante de ti. Mas, nessa passagem, Joel está chamando a atenção do povo porque Deus estava vendo que o povo sim estava rasgando as vestes, mas não estava rasgando o coração. O que isso quer dizer? O povo sim estava vivendo a tradição, porque nós vemos aí que fala que existia, né, a casa do Senhor, existia o templo. Nós vemos aí que fala também que os sacerdotes se entristeceram porque a oferta de libação, a oferta, ela parou de ter oferta, não tinha a oferta. Então nós vemos que existia sim o templo e que o povo traziam ainda as suas ofertas, até que veio a praga. Com a praga não tinha mais grãos, não tinha mais azeite, não tinha mais o vinho, não tinha mais como trazer a oferta para a casa do Senhor. Então nós vemos que o culto, a tradição, a vida religiosa, o povo continuava cumprindo no templo. Existiam sacerdotes, existiam os anciãos que tinham, né, ali fala para chorar entre o altar. Então existia todo o trabalho religioso. Então primeiro toca a trombeta, chama o povo vem diante de Deus. O povo tinha que se arrepender, o povo tinha que deixar de cumprir as suas obrigações religiosas, de rasgar as vestes. Cumprir a obrigação religiosa era rasgar a veste, era que eles faziam as coisas para os outros verem, eles faziam o que os outros podiam ver, eles rasgavam a veste diante das pessoas. Mas quando Deus observava eles, Deus não via aquela sinceridade de coração. E então eles tinham que, quando foram convocados aqui diante do templo, eles tinham que então rasgar o coração, que significa realmente
tem que haver a sinceridade. A partir do momento que há a sinceridade, então há a verdadeira oração, então há realmente o rasgar o seu coração. Você não tem que esconder, você não tem que priorizar a sua posição, você não tem que priorizar o seu título, você não tem que priorizar se você está cumprindo as suas tarefas religiosas, você não tem que pensar no que as pessoas estão vendo, você tem que priorizar o que Deus está vendo. Deus vê a alma, Deus vê o coração. O shofar está tocando, a campanha de Israel é o shofar tocando. Você está ouvindo essa mensagem agora? Então você está recebendo a mensagem, você está sendo convocado. Agora está nas suas mãos rasgar não somente as suas vestes, mas sim o seu coração. Nos vemos aqui, nas escadarias do templo, no Monte Sião, em Jerusalém. Litraúdo. E é por esse motivo, pastor Antônio, que nós temos que lutar. É uma semana de decisão. Aqueles que querem uma decisão na sua vida vão lutar. Vão lutar porque sem luta não tem vitória. Pastor Antônio? Com certeza, pastor Edilson, é decisão. E você que nos acompanha nesse momento, o que você precisa fazer é isso. Tomar uma decisão de estar conosco participando nesta quarta-feira. Estamos vivendo esse propósito da Semana da Decisão. Você está decidido a mudar de vida? Então nos procure nessa quarta-feira, nesta reunião especial, onde teremos a Santa Ceia do Senhor. E é exatamente isso que o senhor falou, pastor. Porque se a gente não luta, se você não toma essa causa a peito, por isso nós estamos vestidos com essa roupa. Você pode ler aqui? Eu sou Joel. Quem foi Joel na Bíblia? O profeta, o homem de Deus, aquele que alertou o povo, aquele que tocou a trombeta, aquele que convocou todos para essa grande batalha, para o vale da decisão. Se você quer uma decisão, você pode estar conosco já nesta semana, em especial nesta quarta-feira nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos acompanhar um intervalo que fala desta quarta-feira, da Santa Ceia, na semana da decisão, mas eu quero depois, coloca aqui, Sérgio, por favor, mostrar para você a história dessa pessoa que foi vítima de uma notícia falsa. Ela que foi enganada por um tempo, mas não para sempre, porque mais cedo ou mais tarde a verdade aparece. Vamos acompanhar esse intervalo e, na sequência, a história de uma pessoa vítima de uma notícia falsa. Uma injustiça que ainda não foi reparada. Uma luta que parece não ter fim. Uma causa há tanto tempo sem resposta. Talvez você se pergunte, até quando essa situação vai continuar? E quem vai lutar por você? Mas a decisão que você ainda não tomou pode trazer a resposta que você tanto espera. Neste domingo, 19 de julho, o início da Semana da Decisão. 8 dias de clamor por quem precisa de uma definição. Escreva em um papel qual decisão você precisa tomar na sua vida e traga. Às 7, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Mais endereços: universal.org/localizar. Meu nome é Lucinira Pimentel, tenho 47 anos, sou formada em farmácia e bioquímica. E por muitos anos eu fui vítima de fake news contra a Igreja Universal. E na faculdade, né, eu ouvia falar muito mal da Igreja Universal, muito mal, entre os alunos, entre os professores, e assim, eu não gostava da Igreja Universal, nunca gostei da Igreja Universal. Eu ouvia falar sobre o Bispo Macedo,
E assim, quando eu ouvia a voz dele na rádio ou na televisão, eu tinha ranço da voz dele. Eu não gostava, não suportava escutar a voz do Bispo Macedo. Teve até uma imagem que eu me lembro, que quando fizeram reunião num estádio enorme lá, e todos saíram com uma sacola nas costas. E aquilo para mim foi, nossa, impugnante, porque o que eu vi aquilo? Né? A mídia falando, a televisão falando que era eles levando dinheiro do povo. Coitado do povo, tudo pobre, dando dinheiro para esse bispo, né? Então eu fiquei revoltada com isso, né? E nunca gostei mesmo, e a partir daquele dia comecei a odiar mais ainda a Igreja Universal. Tinha familiar meu que falava mal da igreja e aquilo acabava entrando dentro de mim, que era tudo ladrão, tudo enganador, né? Os pastores todos enganavam a gente. Então isso sempre eu ouvi falar. Pode ir qualquer outra igreja, mas na Igreja Universal eu não vou pisar. Eu, nessa época, eu vivia um mundo de balada, de drogas, bebidas, eu gostava disso, né? Fiquei um bom tempo nisso. Estava fazendo a faculdade, ia embora para casa dormir e eu me sentia triste, sozinha. E na verdade eu não estava sozinha, eu tinha minha família, eu tinha meus pais, né? Tinha uma vida estável, mas a tristeza vinha, né? Aquela ansiedade, aquele medo de morrer, que eu tinha medo de morrer. Eu sabia que faltava algo, mas eu não sabia o que era ainda. E por muito tempo, né, eu fiquei usando maconha, usei bastante tempo. E esse vazio permanecia ali dentro de mim. Então foi 15 anos perdido da minha vida, onde eu me encontrava nessa situação. Bem em frente à faculdade, ficava cheio de barzinhos, onde a gente saía já ficava no barzinho, né? E ali próximo do local ficavam algumas pessoas evangelizando. E tinha um obreiro ali evangelizando. E ele veio ao meu encontro, né? Eu estava vindo para casa, ele veio ao meu encontro e me abordou com um jornal. E me convidou para ir para a igreja. Só que eu não fui. E eu precisava de algo, porque naquele instante eu estava precisando de um milagre na minha vida. Porque eu estava no último ano da faculdade, eu precisava fazer uma prova e eu tinha que passar nessa prova. E eu não iria passar, eu não ia conseguir passar. E eu falei, eu vou na igreja. Fui escondida no outro dia, porque a gente tinha vergonha de ir, né? E a igreja pertinho da faculdade. Fui escondidinha, entrei lá na igreja e quando cheguei fui bem recebida, muito bem recebida. E logo de início eu já comecei a pedir para Deus, né? Porque a gente chega e já começa a pedir as coisas para Deus. E eu pedi, meu Deus, eu preciso passar nessa prova, senão eu não vou concluir, né? Eu estava no último ano da faculdade. E eu pedi, no outro dia eu fui, fiz a prova e Deus me atendeu. Naquele mesmo ano eu concluí o meu curso e comecei a trabalhar. E a partir daí, desse momento que eu comecei a ir na igreja, né? No primeiro pedido Deus já me atendeu. Aí eu falei, opa, então agora eu vou ficar aqui para ver o que acontece. Eu comecei a aprender a palavra, né? Aprendi sobre o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo e sempre obedecendo e foi onde que eu aprendi a usar a minha fé. Eu quis saber o que é o Espírito Santo, né? E comecei a buscar. E eu lembro até hoje, foi numa vigília de sexta-feira, né? Onde o Espírito Santo veio ao meu encontro e eu tive aquela certeza e todo aquele vazio, toda aquela tristeza, aquela ansiedade que eu tinha sumiu. Foi como se tivesse arrancado de dentro de mim todos aqueles 15 anos perdidos da minha vida. E a partir dali eu me tornei uma nova mulher, uma nova Lucinira. E o Espírito Santo me completou e sem ele eu não sou nada, nada. Nada mesmo. A Lucinira hoje é uma pessoa que tem paz, né? Alegre, feliz. Eu quero viver muito, eu não penso, né? Não tenho medo da morte. Hoje eu quero viver para alcançar mais pessoas também, para ter o que eu tenho dentro de mim, que é essa paz interior que a gente sente que é inigualável, né? E assim, eu tenho uma experiência que, né, eu falava tanto mal da Igreja Universal, né, e eles trabalham tanto com trabalho social, né, vão em presídios, vão em hospital, e eu tive uma experiência que quando a minha filha estava na UTI, né, que ela nasceu prematura,
o próprio pastor, foi lá fazer uma visita para ela. Fez uma oração lá para todos aqueles bebês que estavam na UTI. E ela teve alta, hoje ela tem 17 anos, a Sara. E todos os bebês, detalhe, todos os bebês da UTI tiveram alta. Então, a Universal chega em lugares onde ninguém consegue chegar, através do Espírito Santo. E para você, né, que passa por algum momento, né, semelhante ao que eu passei, né, do vazio, das drogas, da tristeza, eu faço um convite para você, aonde você estiver, do jeito que você estiver, para você vir, vem e vê, porque a gente, né, acredita muito em mídia, em televisão, que falam na rádio, mas só ouve falar. Eu faço esse desafio com você. Venha e veja o que acontece na Igreja Universal. Pastor Antônio, todos que querem a nossa ajuda, como que eles podem fazer para chegar até a nossa catedral? Por favor, os horários das reuniões nessa quarta-feira, Santa Ceia, e também o nosso endereço. Pastor Edilson, essa pessoa pode estar nos procurando aqui na nossa Catedral de Guarapuava, na Rua Padre Chaga, no endereço Rua Padre Chaga, 3536, às 7h30 da manhã, às 10 horas, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 18 horas e, em especial, às 7h30 da noite, nesta quarta-feira. Você que nos acompanha, esteja conosco participando em algum desses horários. E eu tenho certeza que nesta quarta-feira Deus tem algo muito forte para falar com todos vocês. Nós chegamos no final do nosso programa, é o momento tão aguardado por todos, o momento da oração, é o momento de falar com Deus. Feche os seus olhos, é momento de oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço em favor daqueles que sofrem, daqueles que gemem, daqueles que estão nesse momento em um estado terminal, com uma doença, que estão com um diagnóstico, meu Pai, que humanamente falando, para os médicos não tem mais jeito. Eu te peço, visita agora esse UTI, visita agora essa sala vermelha, vai de encontro a esse que está numa prisão, que nesse momento, essa pessoa, ela dobra os seus joelhos, nesse lugar, meu Pai, solitário, nesse lugar precário, e ali ele fala com o Senhor. Meu Pai, o Senhor tem poder para livrar a alma dessa pessoa da morte, da condenação, do juízo final. O Senhor, meu Deus, aceita aquele que se entrega por completo, mas o Senhor não aceita aquele que dá a vida pela metade. E se você nesse momento que acompanha essa oração diz, basta, eu não aguento mais sofrer e eu quero ajuda, então nesse momento você vai se levantar de onde está, vai se preparar e ainda essa semana você vai estar conosco em uma das reuniões, tomando a decisão na sua vida de lutar e de vencer esses problemas. Dá forças, Espírito Santo, para esse que desistiu de viver, para essa pessoa que só conhece o que é sofrimento, que não sabe o que é ser feliz, o que é ter paz. Ainda que todos os amigos tenham virado as costas, o Senhor não. O Senhor se faz presente na vida daqueles que te buscam. Então honra e abençoa muito mais a vida deles. Eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, consagre esse copo com água e quando essa pessoa beber, que ela receba o perdão, a paz e esse livramento para a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Beba desta água e sejam todos abençoados pela fé. Graças a Deus.
A nossa catedral está localizada na Rua Padre Chagas, 3536, aqui no centro de Guarapuava. Mas em breve vamos estar em frente à Praça 9 de Dezembro, vamos estar nesse novo endereço, na nossa mais nova Catedral de Guarapuava. Deus abençoe você, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.